Bom, gente, vamos continuar. O assunto do segundo ano, a gente está na parte de ótica e a gente vai ver hoje os espelhos esféricos, né? Então, os espelhos esféricos, gente, eles são espelhos, como o nome já diz, né? Tem um formato de esfera, certo? E a gente vai estudar quais são as características das imagens produzidas por esses tipos de espelho. Okay? Então, os espelhos esféricos, eles produzem imagens que podem ser invertidas, podem ser imagens maiores, podem ser imagens menores, certo? Eles distorcem alguns tipos de imagem, okay? E a gente vai estudar esses efeitos, okay? Então, vamos entender primeiro o que é o espelho esférico, né? O espelho esférico ele é simplesmente o seguinte: você vai pegar uma esfera, certo? E você vai cortar um pedaço dessa esfera e vai produzir um espelho, ok? Só que tem um detalhe, né? Esse espelho, quando você corta aqui a esfera, certo? Ele pode ter o espelho em duas partes diferentes. O espelho pode estar na parte de dentro aqui da cavidade, ou ele pode estar do lado de fora da cavidade, ok? Se a parte refletora ela for a parte de dentro da cavidade, a gente chama esse espelho de espelho côncavo, ok? Chama de espelho côncavo. Se a parte refletora, né? Se a parte que é o espelho está na parte de fora da cavidade, então a gente vai chamar esse espelho de espelho convexo. Então, côncavo é a parte de dentro da cavidade e o convexo é a parte de fora da cavidade, certo? Gente, isso aí vai ter consequências na formação da imagem nesses espelhos, ok? Então, o espelho côncavo ele vai produzir um tipo de imagem e o espelho convexo vai produzir outro tipo de imagem, que a gente vai ver mais para frente. Então, como o espelho esférico ele é diferente, né, do plano, então a gente precisa definir alguns elementos que eles são diferentes, ok? Então, que elementos são esses? Os elementos principais, né? Nós temos o foco, nós temos o centro de curvatura, nós temos o vértice e nós temos o ângulo de abertura do espelho, ok? Então, olhando aqui para a figura, gente, o que seria... Vamos começar pelo centro de curvatura, ok? O centro de curvatura, ele seria o raio daquele espelho esférico, ok? Então, seria o ponto central onde a gente vai construir aquele espelho esférico. Então, o centro de curvatura, ele é a mesma coisa do raio, que vocês conhecem lá do raio da esfera, o raio do círculo, e assim por diante, ok? A gente também, gente, tem o foco do espelho, né? O foco do espelho é o seguinte: ele é uma região onde ele vale a metade do raio. Então, eu tenho o raio aqui, né? Que é a distância do centro até o espelho. E nós temos o foco, que é a metade dessa distância, certo? Então, o centro de curvatura é o raio, o foco é a metade do valor do raio, ok? Nós temos também o vértice. O vértice seria o quê? Seria um ponto, certo? Que toca a superfície refletora. Então, a distância, por exemplo, do centro de curvatura até o vértice é o próprio raio. Então, o vértice é simplesmente o ponto, né, onde esse eixo principal que passa aqui, essa linha imaginária, toca o espelho. Okay? E nós temos também o ângulo de abertura do espelho, que ele vai dizer quão grande é esse ângulo, né, entre o centro de curvatura e as bordas do espelho esférico. Okay? Então, essas quatro componentes, gente, elas são recorrentes, né? Elas vão aparecer nos cálculos e assim por diante. Bom, gente,
Vimos aí os elementos, né, dos espelhos esféricos. Vamos estudar agora algumas propriedades, né, desses espelhos. Então as propriedades são 4 propriedades que a gente vai ver. E elas funcionam da mesma maneira, né, para o espelho côncavo e o convexo. Só algumas coisinhas que são diferentes. Então vamos analisar a primeira propriedade, que é quando o raio luminoso ele passa pelo centro de curvatura, ok? Então imagine aqui que eu tenho um raio luminoso, ele vai passar pelo centro, ele vai bater no espelho, ok? Quando ele faz isso, gente, a propriedade, né, o que a gente observa na realidade, é que ele bate no espelho e ele volta pelo mesmo caminho, ok? Então no espelho côncavo, que é essa representação aqui, essa figurinha, ok? O raio passa pelo centro, bate no espelho e volta pelo mesmo caminho. Como é que acontece no espelho convexo? É a mesma coisa. Ele vem pelo centro de curvatura, né? Ele bate no espelho e volta. Ok? Então no côncavo acontece dessa maneira, no convexo acontece dessa maneira aqui. Okay? Bom, segunda propriedade, né? O raio luminoso que incide paralelo ao eixo principal. Então, no côncavo, tem um raio de luz aqui, ó, que ele está paralelo ao eixo principal, que é essa linha imaginária aqui que une os elementos, né, do espelho esférico. Então, o raio de luz vem aqui, ó, retinho, paralelo, ele bate e ele vai ser refletido para o foco do espelho, ok? Então, no côncavo, ele vai parecer com algo desse tipo aqui que está na imagem da esquerda. E no convexo, ele vai parecer isso aqui, ó. Ele bate, ele não atravessa, né, porque é um espelho, mas você faz uma linha pontilhada aqui, ó, e aí você traça a reta, refletindo pelo foco, ok? Então, no côncavo funciona dessa maneira aqui. No convexo, ele vai parecer com algo desse tipo, certo? Então, raio luminoso paralelo, ele vai ser refletido em direção ao foco, ok? Essa é a segunda propriedade. A terceira propriedade é quando o raio luminoso, né, ele vem pelo foco, certo? Então, quando ele vem pelo foco, gente, acontece o contrário, né, da segunda propriedade. Se ele vem pelo foco, ele vai ser refletido de maneira paralela, ok? Então, ó, o raio veio pelo foco, refletido paralelo ao eixo principal. Então, no côncavo, ele vai parecer algo desse tipo aqui, né? Passa pelo foco e reflete paralelo. No convexo, ele vai parecer algo desse tipo aqui. Ok? Então, essa foi a terceira propriedade. A quarta propriedade é quando você tem o raio luminoso incidindo no vértice, certo? Ele vai incidir aqui num ponto no vértice com um certo ângulo. Um ângulo de incidência que aqui a gente vai chamar de I, como a gente chamou lá nos espelhos planos, né? Então, ó, raio luminoso bate no vértice com um certo ângulo e aí ele vai ser refletido com o mesmo ângulo, né, de reflexão. Então, I e R, eles têm o mesmo valor. Então, no côncavo, ele vai parecer algo dessa maneira aqui. E no convexo, ele vai parecer com algo dessa maneira aqui. Okay? As regras são a mesma, né? I e R são iguais. Bom, gente, então essa é a quarta propriedade, né? Vamos para alguns exercícios, né? Tem 2 exercícios. Eu vou fazer o primeiro e vou deixar o segundo para vocês fazerem como exercício de casa essa semana. Ok? Então vamos lá. Primeira questão. Então, Isaac Newton foi o criador do telescópio refletor. O mais caro desses instrumentos até hoje, fabricado pelo homem, é o telescópio espacial Hubble, certo?
que custou coisa de 1,6 bilhão de dólares. Colocado em órbita terrestre em 1990, apresentou em seu espelho côncavo, palavra-chave aqui, espelho côncavo, dentre outros, um defeito de fabricação que impede a obtenção de imagens bem definidas das estrelas distantes. Gente, isso aqui foi um problema, né, que deu nesse telescópio, mas hoje em dia já foi consertado ele e ele funciona normalmente. Okay? Bom, vamos lá para a pergunta, né? Qual das figuras a seguir representaria o funcionamento perfeito do espelho do telescópio? Bom, gente, ele disse que o espelho é côncavo, ok? Então, se é espelho côncavo, a gente viu que o espelho côncavo ele segue 4 propriedades diferentes, né? Então, vamos lá. Tem 5 figuras aqui para a gente marcar qual que seria mais adequado, né? Então ele deu um espelho côncavo aqui, ó, nas figuras, e ele quer saber qual é o princípio de funcionamento, ok? Então, ó, veja, ele sempre está incidindo os raios de maneira paralela ao eixo principal, né? Raios luminosos paralelos. E a gente estudou, né, pelas propriedades, que um raio paralelo ele vai ser refletido na direção do foco, ok? Então, ó, na letra A, o paralelo ele está desviando diagonal para cima. Isso não acontece. Ele tem que desviar para o foco, ok? Esse aqui, ó, ele está batendo e ele até está desviando para o foco, se fosse um foco de um espelho convexo. Mas como é um espelho côncavo, não vai acontecer esse tipo de coisa. Okay? Na letra C, o raio paralelo ele está batendo, mas ele não está indo para o foco, né? Alguns raios vão para um ponto aqui, os outros raios vão para outro ponto. Então, os raios paralelos eles têm que ir para o foco, que é um ponto só. Okay? Então, a letra C ela não pode ser, porque os pontos que esses raios estão convergindo, eles não são coincidentes, né? São pontos diferentes. A letra D é o que está acontecendo de melhor aqui, né? Para o espelho côncavo. Ó. O raio paralelo bate e eles convergem todos para um único ponto, que seria o foco. Okay? Então a resposta aqui correta seria a letra D. Okay? Então essa é a primeira questão. Questão simples, que basta saber qual é a propriedade do espelho côncavo, está respondida. Okay? Pessoal, deixei uma questão semelhante aí para vocês fazerem, certo? Uma questão de marcar X também. Vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, certo? E vão responder. Okay? Tem 5 figurinhas aqui na apostila, ok? E vai ficar como exercício da semana para vocês, ok? Então por hoje é só, e em breve a gente vai nos ver novamente, né? Vamos nos ver novamente. Então até lá, estudem direitinho, não deixem acumular e até mais.